35ª sessão ordinária, dia 24 de outubro de 2016, às 15 horas e 44 minutos. Solicito ao segundo secretário que faça chamada nominal dos senhores vereadores. Chamada nominal dos senhores vereadores. Alex Caixa. Presente. Alex do Posto. Presente. Júnior do Sindicato. Presente. Emerson Gêmeos. Presente. Eric Valini. Presente. George Santos. Presente. Josineto, presente. Quinho. Presente. Neiva Hernandes. Presente. Pablo Cunha. Valdir da Presente. Santa Casa. Presente. Havendo número legal, declaro reaberta a presente sessão. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do requerimento de urgência número 016/2018. Requerimento 016/2018. Senhor Presidente, requeremos à mesa, nas formalidades regimentais, ouvido o doutor plenário, que seja incluída na ordem do dia da presente sessão ordinária, a fim de ser deliberado em regime de urgência especial, em única discussão e votação, o seguinte projeto. Projeto de Lei 062/2018, de autoria do Executivo Municipal, dispondo sobre desafetação de áreas da classe de bens de uso comum e da outras providências. Plenário vereador Gilson Gabriel da Rosa, 24 de outubro de 2018. Solicito ao segundo secretário que faça chamada nominal dos senhores vereadores para a votação do requerimento de urgência. Alex Caixa. Favorável. Alex do Posto. Favorável. Júnior do Sindicato. Favorável. Emerson Gêmeo. Presente. Favorável. George Santos. Favorável. Josineto favorável. Quinho. Favorável. Neiva Hernandes. Favorável. Pablo Cunha. Favorável. Valdir da Santa Casa. Favorável. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do projeto de lei número 62/2018. Projeto de Lei 062/2018, autor Executivo Municipal, dispõe sobre desafetação de áreas da classe de bens de uso comum e da outras providências. Solicito os pareceres verbais dos membros das comissões. Constituição e Justiça. Valdir da Santa Casa. Favorável. Questão de ordem, presidente. Eu queria fazer uma emenda nesse projeto. Tem que ser na minha comissão ou pode ser agora? Na comissão. Então, a minha emenda é que essas áreas desafetadas à classe de bens nominais, que elas serão usadas para fins de sanar parte dessa dívida de aporte ao sistema previdenciário municipal. Que essas 5 áreas aqui que está sendo desafetada seja realmente usada para esse fim, entendeu? Porque ela não fique solta aí. Ok. Solicito ao segundo secretário que faça os pareceres verbais dos membros das comissões. Constituição e Justiça. Valdir da Santa Casa. É da emenda do vereador Quinho. Favorável. Júnior do Sindicato. Favorável. Neiva Hernandes. Favorável. Sistematização e Redação. Quinho. Favorável. Emerson Gêmeos. Favorável à emenda. Alex do Posto. Favorável. Obras e Serviços Públicos. Josineto favorável. Alex Caixa. Favorável. Quinho. Favorável. Defesa e Preservação do Meio Ambiente. Quinho. Favorável. Alex do Posto. Favorável. Júnior do Sindicato. Favorável. Coloque em discussão. Coloque em votação. Solicito ao segundo secretário que faça chamada nominal dos senhores vereadores para a votação da emenda. Alex Caixa. Favorável. Alex do Posto. Favorável. Júnior do Sindicato. Favorável. Emerson Gêmeos. Favorável. George Santos. Favorável. Josineto favorável. Quinho. Favorável. Neiva Hernandes. Favorável. Pablo Cunha. Favorável.
Valdir da Santa Casa. Favorável. Aprovado por unanimidade e única discussão e votação. Solicito os pareceres verbais dos membros das comissões ao projeto número 62/2018. Constituição e Justiça. Valdir da Santa Casa. Favorável. Júnior do Sindicato. Favorável. Neiva Hernandes. Favorável. Sistematização e Redação. Quinho. Favorável. Emerson Gêmeos. Favorável. Alex do Posto. Favorável. Obras e Serviços Públicos. Josineto, favorável. Alex Caixa. Favorável. Quinho. Favorável. Defesa e Preservação do Meio Ambiente. Quinho. Favorável. Alex do Posto. Favorável. Júnior do Sindicato. Favorável. Aprovado nas comissões, coloque em única discussão. Coloque em única votação. Solicita ao segundo secretário que faça chamada nominal dos senhores vereadores para a votação do projeto de lei. Alex Caixa. Favorável. Alex do Posto. Favorável. Júnior do Sindicato. Favorável. Emerson Gêmeos. Favorável. George Santos. Josineto, favorável. Quinho. Favorável. Neiva Hernandes. Favorável. Pablo Cunha. Favorável. Valdir da Santa Casa. Favorável. Aprovado por unanimidade e única discussão e votação, decretado nesta data como autógrafo número 078/2018. Passa a palavra aos inscritos na explicação pessoal. Não havendo, passa a palavra aos vereadores no tempo de liderança partidária. Eu quero falar, presidente. Com a palavra a vereadora Neiva Hernandes, PDT. Senhor presidente, vereador Eric Valini, primeiro secretário, vereador Alex do Posto, segundo secretário, vereador Josineto, demais vereadores, Emerson Gêmeos, Alex Caixa, George, Valdir da Santa Casa, Pablo, Quinho e Júnior do Sindicato. Dr. Hugo Maganini Alves Teles, diretor legislativo de assuntos jurídicos, participando hoje pela primeira vez nessa sua nova empreitada. Parabéns e seja bem-vindo. O doutor Adilson Felipe Argentoni, agora como procurador legislativo, e que continuará sempre bem-vindo. A Regis, a nossa chefe de comunicação social e cerimonial, o Eduardo, o nosso cinegrafista, a Rosângela, secretariando essa 35ª sessão ordinária, que conta com sua experiência, com tanta experiência, auxilia a mesa e os demais vereadores na condução das sessões da Câmara, através da qual eu cumprimento todos os funcionários desta casa. Cumprimento ainda o Ricardo Barreto, o nosso consultor legislativo, o Alexandre, o nosso secretário da Fazenda, o Felipe, chefe de gabinete, ao público presente, a todos, boa tarde. Eu vou falar um pouco hoje de algumas datas comemorativas aqui nesse outubro. Vou falar primeiro de Nossa Senhora Aparecida, que é comemorado em 12 de outubro e é considerado feriado nacional no Brasil. Esta é a data que homenageia a padroeira do país. O dia de Nossa Senhora Aparecida foi oficialmente instituído a partir do decreto de lei número 6.802, de 30 de junho de 1980. Devido à importância que esta santa possui no país, em 1946 foi iniciada a construção de um santuário dedicado a ela no estado de São Paulo. O Papa João Paulo II, em visita ao Brasil em 1980, consagrou a igreja como basílica e santuário nacional. Assim, o templo é considerado o maior santuário dedicado à Virgem Maria em todo o mundo. Por sua vez,
O Papa Francisco, ao visitar o Brasil em 2016, elevou a Basílica à Catedral de Arquidiocese de Guaratinguetá. De acordo com a lenda, no ano de 1717, pescadores lançaram suas redes no rio Paraíba do Sul, com o objetivo de pescar peixes grandes para um jantar especial para o conde de Assumar. Eles tentaram muito, mas não estavam conseguindo pescar nada. Quando já estavam quase desistindo, um pescador de nome João Alves apanhou uma imagem de Nossa Senhora da Conceição, primeiro o corpo e depois a cabeça, enrolou-a em um manto e, em seguida, as suas redes, que até então vinham vazias, abundavam em peixes. 17 anos depois do achado, foi construída a primeira capela, que rapidamente se tornou um ponto de peregrinação para os viajantes. Em 1868, a princesa Isabel ofertou um manto azul e uma coroa cravejada de diamantes à imagem. Nossa Senhora da Conceição Aparecida foi proclamada Rainha do Brasil e padroeira oficial em 16 de julho de 1930, por decreto do Papa Pio X, 50 anos depois. Foi decretado oficialmente que no dia 12 de outubro seria feriado oficial no país. Dia 12 também nós comemoramos o Dia da Criança. Essa data celebra os direitos da criança e adolescentes, ajudando a conscientizar as pessoas, os pais em especial, sobre os cuidados necessários durante essa fase da vida. A proposta para a criação desta data é de autoria do deputado federal fluminense Galdino do Vale Filho. Após sua aprovação, surgiu o decreto de lei número 4.867, de 5 de novembro de 1924, que oficializou o dia 12 de outubro como o Dia da Criança. Ainda no dia 12 de outubro, nós comemoramos o Dia Nacional da Leitura. O objetivo dessa data é incentivar a prática de leitura entre os jovens e adultos. A leitura é essencial para a formação do senso crítico, estimulando a criatividade, a imaginação e enriquecimento do vocabulário dos leitores. A data foi instituída através da Lei 11.899, de 8 de janeiro de 2009, que também prevê a celebração da Semana Nacional da Leitura e da Literatura no Brasil. Vou falar um pouco do Dia do Professor, repetindo um pouco e cumprimentando o Valdir pela moção do Dia do Professor. Eu vou repetir um pouquinho daquilo que você já havia dito. Dia do Professor é comemorado no Brasil anualmente em 15 de outubro. No dia 15 de outubro de 1827, Dom Pedro I, imperador do Brasil, decretou uma lei imperial responsável pela criação do ensino elementar no Brasil, do qual chamou Escola de Primeiras Letras. E, através desse decreto, todas as cidades deveriam ter suas escolas de primeiro grau. O decreto também continha o salário dos professores, as matérias básicas e até como os professores deveriam ser contratados. A comemoração começou em São Paulo, onde 4 professores tiveram a ideia de organizar um dia de parada para comemorar esta data e também traçar novos rumos para o próximo ano. Essa data foi oficializada nacionalmente como feriado escolar através do Decreto Federal número 52.682, de 14 de outubro de 1963. O decreto diz o seguinte:
Para comemorar condignamente o Dia dos Professores, os estabelecimentos de ensino farão promover solenidades em que se enalteça a função do mestre na sociedade moderna, fazendo participar os alunos e as famílias. A nível internacional, o Dia Mundial dos Professores é celebrado anualmente em 5 de outubro. Ainda continuando sobre a educação, são muitos os problemas que estão presentes na educação brasileira, especialmente na educação pública. São diversos os fatores que proporcionam resultados negativos. Um exemplo disso são as crianças que se encontram no 6º ano do ensino fundamental e não dominam a habilidade de ler e escrever. Esse fato é resultado direto do que acontece na estrutura educacional brasileira, pois praticamente todos os que atuam na educação recebem baixos salários, esbarram nas dificuldades diárias da realidade escolar, além dos pais que não participam na educação dos filhos, entre outros agravantes. As avaliações implantadas pelo governo para avaliar a educação brasileira apresentam números desanimadores. Isso se tornou uma situação insustentável que não pode continuar. Em setembro de 2006, um grupo de empresários e políticos, com a participação dos meios de comunicação em massa, firmou um compromisso denominado Todos pela Educação. Nessa mobilização, ficaram definidos 5 metas a serem alcançadas até 7 de setembro do ano de 2022. São elas: todo indivíduo com idade entre 7 e 17 anos deverá estar na escola. Todo indivíduo com idade de 8 anos deverá dominar a leitura. Os alunos deverão ter acesso a todos os conteúdos correspondentes à sua série. Todos os alunos deverão concluir as etapas do estudo no ensino fundamental e médio, e a garantia de investimentos na educação básica. Números que retratam os problemas da educação brasileira. Hoje, no Brasil, 97% dos estudantes com idade entre 7 e 14 anos se encontram na escola. No entanto, o restante desse percentual, 3%, respondem por aproximadamente 1,5 milhão de pessoas com idade escolar que estão fora das salas de aula. Para cada 100 alunos que entram na primeira série, somente 47 terminam o 9º ano na idade correspondente. 14 concluem o ensino médio sem interrupção e apenas 11 chegam à universidade. 61% dos alunos do 5º ano não conseguem interpretar textos simples. 60% dos alunos do 9º ano não interpretam textos dissertativos. 65% dos alunos do 5º ano não dominam o cálculo. 60% dos alunos do 9º ano não sabem realizar cálculos de porcentagem. Medidas que possivelmente poderão combater os índices acima apresentados. Primeiro, mobilização da sociedade para a importância que a educação exerce. Segundo, direcionamento de recursos financeiros para escolas e professores. Terceiro, valorização do profissional da educação. E quinto, implantação de medidas políticas educacionais ao longo do prazo. A longo prazo. E vou falar um pouquinho para a gente fazer uma comparação sobre a educação no Japão. Um professor no Japão é chamado de sensei, que se traduz literalmente como mestre. Sabendo da importância desse profissional em relação ao futuro do país, já que esse futuro depende das crianças, o governo japonês faz uma rígida seleção, escolhendo professores qualificados para essa função.
Ser professor requer muito estudo e amor à profissão. Para se tornar um professor no Japão, é necessário um certificado depois de se formar em algum dos muitos programas de formação de professores, que podem ser faculdades juniores ou universidades. O certificado de nível avançado está disponível para os candidatos a professores que possuem mestrado. Depois de formado, os professores passam por rigorosas avaliações e apenas 30% a 40% conseguem trabalho em escolas públicas. Por esta razão, 98% das aulas do ensino secundário são ministrados por professores gabaritados e a maioria deles permanece na profissão até chegar à aposentadoria. No Japão, ser professor é sinal de status. Após serem contratados, eles passam por um período de adaptação de 1 ano, onde são supervisionados por um professor sênior. Após esse período, aí sim, eles se tornam professores completos, com acesso a todos os benefícios, incluindo participação do sindicato docente. Após a Segunda Guerra Mundial, havia uma grande preocupação relacionada com a falta de professores. Para incentivar a formação de novos docentes, o primeiro-ministro japonês da época decretou que os professores ganhariam 30% a mais do que normalmente outros funcionários públicos ganhavam. A diferença salarial tem diminuído ao longo dos últimos 50 anos, mas, mesmo assim, os professores japoneses ainda estão entre os funcionários públicos mais bem pagos. Em termos de comparação, um professor recém-formado ganha praticamente a mesma coisa que um engenheiro também recém-formado. Até mesmo em países da América Latina, como Chile e México, os professores recebem salários consideravelmente maior que no Brasil, $17.700 e $15.556, respectivamente. O Brasil só fica à frente da Indonésia, onde os professores recebem cerca de $1.560 por ano. No Japão, o professor conta com o respeito e carinho de toda a população. Prova disso é que até o imperador se curva diante dele. Estamos longe de chegar, né? Mas eu ainda acredito na nossa sociedade e podemos chegar lá e ter o professor como a pessoa mais respeitada do nosso país. Obrigada. Tempo de liderança partidária. Eu vou fazer uso da palavra, presidente. Com a palavra, vereador Jorge. Quero cumprimentar a mesa diretora da Câmara, na presença, na pessoa do nosso presidente, Eric Valine. Quero cumprimentar os nobres vereadores e vereadora. Quero cumprimentar o nosso amigo aqui, Alex do Posto, Josineto, que está ali, sério, e de azul. Quero cumprimentar o meu amigo Valdir da Santa Casa. Quero cumprimentar Alex Caixa, quero cumprimentar Emerson Gêmeos, vereador Emerson Gêmeos, quero cumprimentar o Júnior do sindicato, vereador Quinho, que está o verdadeiro fotógrafo, na verdade, o homem assim, experiente. Eu quero cumprimentar o meu amigo Pablo Cunha, vereador, e quero cumprimentar de forma especial, que não poderia deixar de ser, minha vereadora preferida, Neiva Hernandes,
mestre em Franco da Rocha, e por que não dizer, eu louvo a Deus que nosso país é um país jovem e que tem um grande caminho a percorrer. Assim como a senhora vereadora, eu tenho esperança de que nós possamos valorizar os profissionais de educação, sabendo que o momento que nós vivemos é difícil, porque professores que foram citados aqui pelo Valdir da Santa Casa, minha homenagem, inclusive um deles, né, professor Tiago Barros, que está no plenário, que foi escolhido aí para receber uma homenagem com o título de cidadão honorário de Franco da Rocha. Minhas honrarias a Vossa Excelência e dizer ao nobre vereador que indicou, foi mais rápido que eu, porque o homem merece essa homenagem. Evidente que não vai ser à altura do seu desempenho intelectual e das suas qualidades enquanto pessoa, mas é uma pequena demonstração de que esta casa está unida em homenagear os professores e, como nós temos homenageado tantos professores, eu quero, nessa deferência, ao professor Tiago Barros. Mas eu vim a esta tribuna, meus queridos, e quero cumprimentar também o corpo oficial, aqueles que estão atrás dos bastidores, para fazer essa sessão acontecer, para fazer essa casa funcionar. Eu quero cumprimentar na pessoa do nosso amigo Felipe Cícero, chefe de gabinete, cumprimentar todos os funcionários desta casa. Meus amigos, eu vim a esta tribuna para, na verdade, comentar e tecer alguns comentários sobre o projeto que nós tivemos que dar uma pausa na sessão. E muitas vezes o cidadão que está a nos ouvir diante das câmeras aqui, certamente não tenha compreendido o porquê desta parada. E aqui eu venho a esta tribuna para esclarecer. A parada é necessária para que a gente possa compreender melhor o projeto e votar pensando naqueles que nos assistem neste momento e até naqueles que não nos assistem, mas que certamente têm investido seus sonhos e esperança na cidade de Franco da Rocha. É com essa responsabilidade que a Câmara Municipal tem se portado, no sentido de conhecer de todos os projetos as suas minúcias, e esse projeto de número 62 é, na verdade, um projeto de grande importância, porque vai estar desafetando áreas públicas que serão, segundo a emenda do vereador Quinho, que foi apresentado nesta casa e aprovado por unanimidade, com o objetivo de dar em pagamento ou fazer uma dação em pagamento para que possa honrar os compromissos de pagar a Seguridade Social dos servidores públicos municipais. São 5 áreas e por isso a nossa preocupação, sempre a nossa preocupação com relação ao patrimônio público, porque nós sabemos que o maior patrimônio que nós temos na cidade de Franco da Rocha são os nossos servidores públicos, os nossos professores, em sua maioria, que faz parte deste quadro, mas também aqueles que faz o nosso município funcionar. Outro dia eu estava conversando com o Maurici, o eleito deputado estadual, e ele dizia, eu falava que o prefeito tinha feito muitas obras, e ele disse, não, quem faz a obra é o seu Chico da Vila Bela, quem faz a obra é o Mané Careca, quem faz as obras são essas pessoas que põem a mão na ferramenta e faz acontecer. Mas evidentemente todos nós políticos, nós criamos a condição necessária para que as coisas aconteçam. Por isso quero agradecer à vereadora, né, que ela homenageia, já sendo homenageada, porque a senhora é a figura que nos honra em tê-la conosco nesta casa, e ao encontrá-la todas as vezes, inclusive com esse lacinho rosa aí, é uma honra para todos nós, e essa casa se sente muito feliz. E dessa forma, eu quero agradecer o voto de todo, tanto na emenda do vereador Quinho, que foi proposta de forma verbal, como também no projeto que foi votado hoje. Os demais projetos, meu presidente, já foi feita a leitura. Na próxima sessão, aqueles que não assistiram à sessão de hoje ou que estão assistindo só agora, possa estar na próxima sessão nos acompanhando. Será coisa boa para Franco da Rocha
e por isso votamos unidos e juntos. Muito obrigado. Obrigado, vereador Jorge. Tempo de liderança partidária. Fim da deliberação das matérias e nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e dou por encerrada a presente sessão. Próxima sessão, dia 8/11, às 15 horas. Obrigado.